Capítulo 23. Fluido e energia. O apagar das luzes. Saímos em busca do nosso irmão que agonizava no leito de um hospital. Rogério devia ter uns 50 anos. Estava muito mal com cirrose hepática. Quando chegamos, os técnicos já estavam desligando. A esposa gritava, assim como os filhos. Mas por mercê de Deus, Rogério estava alheio ao drama de sua família. A doença o maltratava muito. Ele queria ver-se livre do pesado fardo da matéria. Recordei Jesus dizendo: "O meu fardo é leve e suave, o meu jugo." Sim, quando estamos com Jesus, o fardo torna-se leve e as dores são suavizadas pela fé. Rogério, ao ser expulso do corpo físico e amparado pelos familiares desencarnados, chorou aliviado. Todavia, sua família gritava e sofria demais. E ele, mesmo atordoado, não sabia como proceder, quando percebeu que havia desencarnado. "O que vamos fazer, já que não pertencemos à equipe do desencarne?" indaguei ao Olegário. Ele nada respondeu. Apenas aproveitou para nos elucidar sobre o suicídio inconsciente. Rogério bebia socialmente e fumava 4 carteiras de cigarro por dia. E agora, ali estava, como suicida. Aproveitei para olhar melhor os corpos de Rogério e pude ver que, mesmo separado do físico, este ainda o mantinha preso, pois os fios enérgicos ainda estavam ligados ao centro de força do perispíritos. Mas ele não vai se livrar do corpo físico, Olegário? Vai, mas por muito tempo sentirá a tortura da prisão carnal. Vejam bem os centros de força condutores do fluido vital. Não há como eliminá-lo. Por mercê de Deus, o fluido vital não se evapora. Por ser tão precioso, ele tem de ser usado. Se isso não acontecer, o caso dos suicidas, existem equipes de socorro para retirá-lo, mas mesmo assim o espírito se vê sufocado e se debate por muito tempo, até que nele cesse a vitalidade. Quando o homem gasta o seu fluido no tempo certo, os seus condutores se mantêm saudáveis, e ao cessar a vida orgânica, os fios energéticos se alojam no perispírito de maneira natural, o que não é o caso de Rogério. Olhem atentamente. Parece que um descuidado enrolou os fios em desalinho. O que é preciso fazer? Primeiro, a equipe socorrista aproveita os fluidos e, à medida que eles vão desprendendo-se, seus condutores se alojam nos órgãos correspondentes do perispírito. E se o irmão não for socorrido? Enterrado o seu corpo físico, sofrerá junto a ele por mais tempo. Prestem atenção. Antigamente, os suicidas demoravam mais a serem socorridos, mas hoje eles têm maior assistência. Mesmo assim, é dolorosa sua vida espiritual. Ele carrega pelo caminho além-túmulo não só as dores que o levaram ao suicídio, como também o desequilíbrio que ocorre no seu perispírito. Rogério reencarna como fluido vital para viver até os 80 anos e ali jazia, desencarnado como suicida. Ficamos ainda por alguns momentos. Olegário e um outro instrutor, Jerônimo, nos elucidaram sobre o desencarne de Rogério. Em seguida, fomos até o centro espírita e lá recebemos uma aula sobre fluido vital. O espírito que nos elucidou é um técnico do departamento reencarnatório. Ele e seus colegas apresentavam através de um painel com aproximadamente 4 metros projeções sobre o fluido vital. Não devemos confundir fluido com energia ou bioenergia. Energia é a força em ação que produz trabalho. Os fluidos são formas de matéria elementar primitiva, conquanto rarefeita e invisível, cujas modificações constituem as variedades de corpos da natureza. O fluido assume 2 estados distintos, ou de eterização
ou de ponderabilidade. No de eterização, o fluido cósmico não é uniforme, mesmo assim, não deixa de ser etéreo, e apenas sofre modificações que constituem fluidos distintos. Embora partindo do mesmo princípio, são dotados de propriedades especiais. Muito grande é a responsabilidade de um espírito quando reencarnado, pois para que ocorra sua volta ao físico, técnicos capacitados fazem a ligação perispírito-corpo físico, atuando os fluidos espirituais sobre o perispírito. Este, a seu turno, reage sobre o corpo físico, iniciando o contato molecular. Aqui começa o trabalho energia-fluido. E no corpo físico, o fluido vital circula nas veias misturado ao sangue, influindo na organização humana. Além dele, fluido vital, o homem possui o fluido nervoso e o fluido espiritual. O fluido nervoso serve para imprimir elasticidade aos músculos, nervos e articulações. O fluido espiritual serve para o desenvolvimento da inteligência. Ele envolve a matéria cerebral, sendo o cérebro a sede de impulsão e direção dos fluidos espiritual, nervoso e vital. Em todas as células agitam-se interruptores e condutores, elementos de emissão e recepção, sendo a mente a orientadora desse universo. A célula nervosa é entidade de natureza elétrica, mas que diariamente se nutre dos fluidos. Desse modo, a mente é orientadora desse universo em que bilhões de fluidos e energias múltiplas se consagram a seu serviço. Portanto, se a nossa mente vai mal, todo o cosmos celular se desequilibra. E o suicida tem a mente perturbada, razão pela qual ele mesmo, desencarnado, encontra dificuldade em se equilibrar. Ainda nos foi mostrada a aura espiritual, captando os fluidos do universo e abastecendo os centros de força alojados no perispírito, e estes levando até a mente, sede do espírito, os fluidos do universo, e a mente os transformando em fluido vital, espiritual e nervoso, sendo ela o reservatório e a sede de impulsão e direção desses fluidos que dela partem para os chamados chakras. Para nós, os espíritos, rodas energéticas, alojados no duplo etérico. Aqui se faz a união energia e fluidos que são distribuídos até as células e órgãos, enfim, para todo o corpo humano. O fluido espiritual, o fluido nervoso, o fluido vital encontram na roda enérgicas a energia e caminham lado a lado com elas, mas obedecendo a mente, que a tudo orienta. Conseguintemente, o corpo humano é composto de fluidos e energia. A célula nervosa, conforme eu já disse, é entidade de natureza elétrica que diariamente se nutre dos fluidos. Fluido, em consequência, designa vários estados da matéria mais rarefeitos que o gás. Energia é a força em ação capaz de produzir trabalho. Agora, toda essa beleza divina não pode ser jogada fora em um suicídio. Para chegar ao físico, ela obedeceu às leis da natureza, e não é um ato impensado que vai destruí-la. Os fluidos e a energia de um corpo físico são o combustível para fazê-lo ter vida. Recebemos ainda muitas elucidações e recordamos as rodas energéticas, não como criação dos hindus nem dos espíritos. Elas estão registradas no Antigo Testamento, Eclesiastes capítulo 12, a velhice. Lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade, antes que venha o tempo da aflição, e cheguem os anos dos quais tu dirás, esta idade não me agrada. Antes que escureça o sol, a luz, a lua,
as estrelas e voltem as nuvens depois da chuva. Quando os guardas de tua casa começarem a tremer, e os homens vigorosos a vergar, e estiverem ociosos e em pouco número, os moedores, e esses que olham pela janela precipitarem a cobrir-se de trevas. E quando se fecharem as portas que dão para fora, pela voz baixa do ruído do moinho, e se levantarem os primeiros cânticos dos pássaros madrugadores e todos os filhos da harmonia ensurdecerem. Eles terão medo também dos lugares altos e temerão no caminho. A amendoeira florirá, o gafanhoto engordará e a alcaparra perderá o sabor. Porque o homem irá para a casa da sua eternidade, carpindo ao redor dele. O irão acompanhando pelas ruas. Antes que se rompa o cordão de prata e se retire a fita de ouro, e se quebre o cântaro sobre a fonte e se desfaça a roda sobre a cisterna. E o pó volte à terra de onde saiu, e o espírito volte para Deus, que o deu. Esse capítulo de Eclesiastes já foi mencionado no meu livro Chama Eterna. Entretanto, aqui volto para lembrar aos meus leitores que as rodas energéticas são verdades que não podemos ignorar. O apagar das luzes da vida humana é uma realidade para o ancião. O sol, a lua, as estrelas parecem ir se apagando. É o corpo que vai perdendo sua vitalidade. No versículo 3, os guardas da casa que ficam trêmulos são os braços. Os homens vigorosos que se curvam são os ombros e as pernas. Os moedores que param de moer, porque já são poucos, são os dentes do velho, escassos e ruins. Esses que olham pela janela e se embaraçam são os olhos. No versículo 4, portas que dão para fora e vão se fechando são os ouvidos. O ruído do moinho que vai enfraquecendo é a voz que se faz trêmula. Aos primeiros cânticos dos pássaros madrugadores, refere-se ao ancião, que vai perdendo o sono e passa a se levantar muito cedo. Os filhos da harmonia que enfraquecem são os dedos, que vão ficando cada vez menos aptos a tocar um instrumento ou executar um trabalho. No versículo 5, há alusão ao andar trôpego do velho, que já custa a vencer uma subida, apresentando taquicardia, falta de ar e cansaço. A amendoeira florirá, chegam os cabelos brancos. O gafanhoto engordará, representa o corpo, outrora ágil, tornando-se pesado. A alcaparra perderá o sabor. Isso quer dizer que o velho poderá ficar com o paladar menos aguçado. No versículo 6, antes que se rompa o cordão de prata, sabemos nós que cordão de prata é desamarrado no momento do desencarne. Ele é o que nos liga ao físico. Se retire a fita de ouro, o laço fluídico se desata, e se quebre o cântaro sobre a fonte. Separação pelo espírito, corpo físico. Se desfaça a roda sobre a cisterna. Referência às rodas energéticas do duplo etérico, que com o rompimento do cordão de prata param de receber fluidos e vão, consequentemente, deixando de funcionar, rompendo a ligação com o corpo físico, cisterna ou poço. Lembremos que o corpo físico é quase todo composto de água. Versículo 7. O pó volta à terra de onde saiu. O corpo é enterrado e se decompõe. O espírito volte para Deus. Eis aí o reconhecimento da imortalidade do espírito. Adoro essa passagem, considero-a muito oportuna, porque muitas pessoas estão esperando chegar à velhice para trabalhar em favor do seu próximo, quando devemos buscar a Deus em qualquer idade. Só assim seremos felizes. Muitos vivem no corpo físico julgando-se donos dele, e longe das verdades espirituais vão se fundando na matéria.
Fui chamado por Olegário, mas um irmão necessitava de socorro. Logo estávamos em uma casa onde todos se encontravam em desespero, pois um jovem de 12 anos havia tentado suicídio. Aquela criança debatia-se em agonia. Olhei súplice para os meus amigos e foi Olegário quem me esclareceu. Luiz, nessa casa não existe um momento para oração. Dizem-se católicos, mas os filhos vivem brigando entre si. Os pais não estão preocupados em orientar os filhos e estes se perdem no materialismo. Resultado: numa briga qualquer, as consequências às vezes são trágicas. As grandes brigas começam sempre por motivos banais e podem levar a situações dramáticas. Esse menino se encontra nesse estado porque nunca recebeu educação religiosa. Os pais se dizem católicos, mas se fossem realmente religiosos, o filho jamais optaria pelo suicídio, porque a Igreja Católica também luta pela vida. Tanto é assim que combate o aborto. O garoto estava sendo levado para o hospital. Seu cérebro havia sido lesado por uma bala. Os pais, em desespero, esperavam que se recuperasse. E apesar da luta dos médicos, dos dois planos, o menino desencarnou. Diante daquele corpo jovem, repleto de fluido vital, recordei-me do ancião que vai enfraquecendo, porque o seu combustível gradativamente escasseia. O corpo físico é uma casa cujas luzes vão se apagando ou enfraquecendo. Os braços ficam trêmulos, os ombros se curvam, os dentes vão ficando escassos e ruins, os olhos embaçam, a voz enfraquece, os ouvidos vão se fechando. O ancião dorme pouco, anda com dificuldade. Enfim, o homem que espera o cordão de prata desatar-se naturalmente é um felizardo, pois cumpriu a tarefa reencarnatória. No entanto, o garoto suicida retardou o plano de Deus. Voltaria ao pó, um corpo repleto de vitalidade. O que podemos fazer por ele? Indaguei, aproximando-me de Olegário. Somente orar. Nisso, um grupo de técnicos especializados no atendimento a suicidas aproximou-se e foi dispersando os fluidos, mas as energias daquele corpo eram tantas que faziam com que o corpo físico reagisse como se fosse um ímã, atraindo vigorosamente o perispírito. E este, mesmo socorrido, não tinha como afastar-se do físico. Pairando sobre o corpo material, o espírito era o guardião do corpo de carne. Olegário explicava. Quando cessa o fluido vital, o físico expulsa o espírito. A carne já não o comporta. Nesse caso, está acontecendo o contrário. O físico está repleto de fluido e energia, e não deseja ver-se livre do espírito, que ainda teria de ficar na cadeia por não haver cumprido seu tempo encarnatório. O espírito de Márcio sofria uma agonia terrível. Sentia o sangue escorrer do orifício da bala, o cérebro em desalinho. Os técnicos amigos ministravam-lhe passes reconfortantes, mas por mais que o tentassem, o socorro não surtiu o efeito desejado, porque o homem é possuidor do livre-arbítrio, e ai daquele que abusar. Olhei aquele corpo de criança, a cabeça enfaixada, os olhos inquietos, apavorados. Pensei, será que Deus não pode perdoá-lo e lhe abreviar o sofrimento? Luiz. Márcio tem um corpo infantil, mas um espírito velho. E depois, veja bem, não é Deus quem castiga, somos nós que saímos do seu caminho. Olhe a fiação que parte dos centros de força e repare como está maltratada. Embora os técnicos estejam operando, eles não têm o poder de realizar um serviço que o físico teria de fazer se ocorresse um desencarne natural. Excelentes médicos realizam operações,
mas por mais que se esforcem, não conseguem realizar a tarefa que os órgãos executariam com perfeição em um desencarne normal. É mesmo, Olegário. Coitados dos técnicos e de Márcio, que sofrerá as consequências do seu insensato gesto. Queria saber mais sobre o que iria acontecer a Márcio, mas fui convidado a sair e, cabisbaixo, acompanhei meu grupo. Ainda olhei para trás. Doía-me ver aquela criança sofrendo tanto. Olegário, vendo-me triste, falou: "O que o departamento de socorro puder fazer, ele fará, Luiz. Gostaria de acompanhar Márcio no plano espiritual, ver o que ele irá enfrentar." "Sim, mas antes vamos ao grupo de cura dos suicidas." Só faltei beijar o Olegário. Não queria deixar o garoto e feliz fiquei por acompanhá-lo. Logo estávamos na casa espírita onde oravam para os suicidas. Ali reencontramos Márcio, desencarnado, junto a outros companheiros de infortúnio. Enquanto eram realizadas as preces, médicos especialistas em tratar perispíritos doentes operavam verdadeiros milagres. Tal a capacidade de cada um. Talvez as pessoas que comparecem às preces não imaginam o quanto estão ajudando os doentes. De início, recebiam um banho de luz azul para tranquilizá-los. Em seguida, eram limpos, principalmente os que se encontravam banhados de sangue. Ficamos ajudando aqueles irmãos apenas com orações, mas os operários de Deus os tratavam com amor e respeito. Encerrada a prece, dirigimos-nos a um grupo de outra casa espírita, especializado em cura perispiritual. Alguns suicidas tiveram suas dores aliviadas. Não podemos dizer curadas, porque o suicida compromete seriamente em seu corpo perispiritual os centros da vida, que são os centros de força. Naquele momento, os médiuns eram o remédio que os técnicos precisavam para separar os suicidas do corpo físico. E Márcio recebeu um tratamento tão especial que me emocionou, mas mesmo assim, seu corpo jovem, repleto de fluido vital, buscava-o desesperadamente. "Por que não dispersam os fluidos do físico?" perguntei. "É o que outra equipe está tentando fazer, mas não se esqueça de que Márcio tem apenas 12 anos e quase não gastou seu combustível." O médium, em silêncio, não sabia que estava aliviando um espírito do tormento do remorso. Terminada aquela bela reunião espírita com Jesus, vi Márcio ser transportado para o comboio, deitado na sua maca. Estava sendo levado para tratamento. Perguntei ao Olegário: "Ele vai para o Vale dos Suicidas?" "Não. Todos irão para o Hospital de Maria." "Graças a Deus", falei. Cerrei meus olhos e orei. "Mãe querida, eu vos amo do fundo de minha alma. Por isso tenho coragem de tentar enlaçar vossa cintura, como fazia com a minha mãe carnal e chorando. Vos implorar, perdoai a todos os vossos filhos que desconhecem o amor e a fé. Senhora, eles não sabem o que fazem, por isso matam a si mesmos, e nessa morte encontram a dor e o desespero. Ajudai, Senhora, esses irmãos que perambulam nos vales do sofrimento. Sede a luz para os cegos, o amparo para os caídos, e mãe para os desesperados. Maria, seja louvado o vosso nome, aqui na terra como nos céus dos espíritos imaculados. Eu vos dou graças e vos abraço, dizendo: Mãe Santíssima, cuidai de todos nós, hoje e sempre." Capítulo 24. A fonte da vida eterna. Outros trabalhos de aprendizado realizamos. "Ficaremos mais tempo aqui?" perguntei a Hilário. "Não, logo iremos para casa." Senti que a vibração da crosta se encontrava pesada. Nada perguntei.
Porém, Sara indagou ao Olegário: o que vai acontecer? Sinto algo diferente no ar. Precisamos orar muito. A irresponsabilidade do homem leva-o a plantar o desespero em seu caminho. E este país vai sofrer as consequências do abuso do livre-arbítrio. Tentei iniciar um diálogo, mas Olegário apenas citou esse trecho de Jeremias, capítulo 4, versículo 7. Saiu o leão do seu covil. Levantou-se o destruidor das gentes. Saiu do seu país para reduzir a terra a um deserto. As tuas cidades serão destruídas, sem que nelas fique habitante algum. Estávamos em uma casa espírita, onde se realizava uma vigília pela paz, tendo à frente o nosso querido Jacó. Que grande alma, um apóstolo de Jesus. Fui notado por ele e percebi seu olhar de amor, dando um sorriso de esperança. Muitas horas ali ficamos a meditar, até que nos convidaram a voltar para as colônias de socorro. Não vi a hora de ajudar Márcio, o menino suicida. Assim, quando chegamos à universidade, perguntei a Hilário se eu poderia ir até o hospital onde Márcio fora levado. Ele perguntou ao Olegário e esse me deu permissão, com a condição de esperar mais um dia, pois teria de ir com Sara e Hilário. Agradeci ao amigo e confesso que não via a hora de reencontrar aquele garoto, que por falta de conhecimento havia contraído uma dívida terrível. Aproveitei a folga e fui até a sala de aula. Parecia que minha poltrona já me esperava, tal conforto que senti ao sentar-me. Iniciou-se a explicação da passagem da festa dos tabernáculos ou das cabanas, assim chamada porque durante os dias de sua celebração os judeus habitavam tendas feitas de folhagem verde para comemorar a longa estada do deserto. A finalidade da festa era agradecer a Deus os bens recebidos. Encontramos essa passagem em João, capítulo 7, versículo 15 e 37 a 39. Aquele povo sofrido ia agradecer a Deus a colheita, velhos, moços e crianças, ricos e pobres, todos louvavam ao Senhor. Era tanta gente que cabanas eram erguidas nas ruas e nos pátios do templo. De manhã, os sacerdotes faziam ressoar as trombetas de prata, e carregando ânforas com água e vinho, iam eles, ao compasso da música, subindo os amplos degraus do templo, com um andar cadenciado, alcançando o altar. Ali se encontravam 2 bacias de prata, tendo um sacerdote ao pé de cada uma. A ânfora, contendo água, era despejada em uma bacia, e uma ânfora de vinho em outra. O conteúdo das 2 corria por um túnel que ia até a planície de Cedron, e dali ao Mar Morto. Esse ritual da água consagrada representava a fonte que Deus mandava para descedentar os filhos de Israel. O povo cantava com alegria: tirareis águas das fontes, Alá salvação. Isaías, capítulo 12, versículo 3. Víamos os filhos de José convidando Jesus para a festa, e este, alheio às convenções, indagaram-lhe por que não mais comparecia às reuniões nacionais. Jesus nada disse, mas os filhos de José e os apóstolos compreenderam que ele evitava inúteis conflitos com os chefes de Jerusalém. Só labutava na Galileia, o que levava os seus discípulos e seus irmãos à preocupação, porque ele, que tanto pregava o amor, não respeitava as exigências tradicionais, como guardar o sábado e lavar as mãos antes das refeições. O Cristo não assentiu aos pedidos dos filhos de José e dos discípulos que insistiam para que fosse a festa, mas ele apenas respondeu: o mundo não vos aborrece, mas ele me aborrece a mim, querendo dizer que o mundo não aborrece aos seus que se lhe assemelham. Assim os irmãos abandonaram Jesus, buscando o mundo.
Ele ali ficou, pensativo, até que resolveu caminhar por uma estrada pouco transitada. Queria evitar os viajantes. Chegou a Jerusalém, indo até o templo. Quando adentrou, o silêncio se fez. Sua figura divina levava o povo ao êxtase, e ele, majestoso e belo, iniciou a preleção. Suas palavras eram claríssimas, e o povo ficou deslumbrado com sua doutrina, porque sua palavra era dita com autoridade. Lucas capítulo 4, versículo 32. Cristo disse àquele povo que não gostaria que se cumprissem as profecias. Ele orava para não ser rejeitado por sua própria nação. Ele queria salvar Israel da culpa de tal ato. O povo, maravilhado, indagava entre si: como pode possuir tal conhecimento se não estudou nas escolas dos rabinos? Ele e João Batista eram tidos como ignorantes. Jesus ali ficou, dia após dia, ensinando aquele povo, e para terminar, como se quisesse salvar Israel, falou em voz suplicante: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. João, capítulo 7, versículo 37 e 38. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele numa fonte d'água que salte para a vida eterna. Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Terminada a festa, Jesus foi seguido e vigiado por espiãs. Os sacerdotes estavam esperando a hora de prendê-lo. Desde a cura em Betsaída, vinham eles tramando sua morte. Diziam que as maravilhosas obras de Jesus eram incitadas por um mau espírito. Cristo não lhe dava ouvidos. Continuava a curar os doentes. Devolveu a visão a um cego, o que irritou os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, até que mandaram soldados para prendê-lo. Mas estes, ao escutarem as palavras de Jesus, voltaram sem ele e indagaram. João, capítulo 7, versículo 47 e 49. Por que não o trouxestes preso? Responderam os agentes. Nunca homem algum falou como este homem. Replicaram-lhe então os fariseus: porventura também vós fostes seduzidos? Houve porventura alguém dentre os chefes do povo, ou um dos fariseus, que cresce nele? Mas essa plebe, que não conhece a lei, é maldita. Queria dizer que só o povo humilde e inebriado ficava com sua palavra. Versículos 50 e 51. Disse-lhe Nicodemos, que era um deles e que tinha ido de noite ter com Jesus. Ainda indagou: a nossa lei condena porventura algum homem antes de o ouvir e antes de se informar sobre o que ele fez? Nesse trecho, quase pulei da cadeira, emocionado ao ver Nicodemos defender Jesus, dizendo àqueles orgulhosos que não eram só os humildes que se curvavam deslumbrados com as palavras do mestre. Ele, Nicodemos, era um dos que tinham ido ter com Jesus. Jesus foi para o Monte das Oliveiras pela manhã, seguiu para o templo e o povo foi ter com ele. Os fariseus vieram apresentar-lhe uma mulher adúltera para incriminá-lo. Jesus condenou a culpa e não a pessoa, demonstrando que nós, pecadores que somos, devemos usar mais indulgência para com o próximo. Olhou aquela mulher trêmula e desesperada e fitou os guardas com seu olhar divino. Disse então: aquele que dentre vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. João, capítulo 8, versículo 7. Estes, envergonhados, deixaram a mulher sozinha diante de Jesus, que lhe falou: vai-te e não peques mais. Muitos julgam que essa mulher seja Madalena, mas não é. Aqueles pretensos guardas da justiça é que haviam induzido a vítima ao pecado, a fim de pegar Jesus numa armadilha.
E assim o mestre ia cumprindo sua missão. Ainda o víamos transitando no templo, no pórtico de Salomão. Era a festa da dedicação celebrada no início do inverno. João capítulo 10, versículo 22. Ali Jesus pregou para um povo endurecido e incrédulo, que tentou prendê-lo, mas ele, mais uma vez, viu-se livre, indo para além Jordão, onde ficou algum tempo para depois voltar para Jerusalém. Aqui terminou minha aula. Ainda fiquei recordando tudo o que vira e amei Jesus muito mais.